Olá, pessoal! Eu estou aqui para explicar a vocês um pouco melhor sobre como a gente vai tratar a associação de resistores. Então, primeiramente, nós vamos ver a associação em série. Lembra que série é quando você observa o mesmo caminho a corrente elétrica vai passar pelos seus resistores. Então, por exemplo, se você observar, aqui vai ter uma corrente elétrica que eu vou chamar de I, e essa mesma corrente elétrica vai percorrer os outros dois resistores na sequência, beleza? Quando você identifica essa situação, eu posso falar que a minha associação é em série. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses três resistores e vou transformar em um valor equivalente. Então, eu vou chamar de resistência equivalente. Basta você somar os três valores dos resistores envolvidos. E se você tivesse mais de 3, você ia só somando essa sequência até que você obtivesse um valor equivalente, beleza? O que mais a gente pode falar dessa associação em série? Ela vai ser conectada a uma fonte que forneceu essa corrente elétrica. Então, vamos supor que nessa extremidade aqui, eu liguei um polo positivo de uma bateria, e aí eu vou representar assim, e aqui na outra extremidade da associação, eu conectei o polo negativo, ok? Então, eu já sei que a corrente elétrica saiu pelo sentido convencional do polo positivo e vai circular aqui por esses três resistores. O que eu posso falar? Que o quanto eu tenho de tensão fornecida por essa pilha, essa bateria, que é a minha fonte, eu vou distribuir entre esses três resistores. Então, o que eu posso dizer? Que nas terminações do resistor 1, eu tenho uma tensão 1. E aí eu posso escrever U igual a R vezes I apenas para o resistor 1. Eu posso falar a mesma coisa para o resistor 2, dizer que a tensão que existe nessas terminações é igual a R2 vezes I. E se eu pensar no U3, é a tensão que existe nas terminações do resistor 3, é o próprio R3 vezes I, ok? Então, se você fizer isso, você pode aplicar a chamada lei de Ohm para cada trecho do seu circuito e poder também dizer que isso funciona como se fosse um conjunto e que a resistência equivalente é o valor total dessa associação. Então, você pode também optar por escrever U, que é a tensão total, é igual à resistência equivalente vezes a corrente que ali circula. É importante vocês observarem que a corrente total é a mesma que passa em cada resistor, então esse é o meu ponto em comum dos elementos que fazem parte da associação em série, e que se você, por acaso, somar todas essas tensões consumidas em cada trecho desse circuito em série, vai te dar o valor total. Então, eu posso dizer que o U é a tensão, é o valor em volts consumido no total desse circuito e que ele, na verdade, é a soma de cada trecho ali desenvolvido nessa associação em série, tá? Vamos fazer um exemplo de como seria essa ideia de um circuito em série? Então, aqui eu coloquei para vocês três resistores. Repara que essa fonte é a fonte da corrente elétrica, vai liberar uma corrente ali saindo pelo polo positivo, ok? Essa corrente é a mesma que vai circular nesses três resistores. Isso caracteriza uma associação em série. Como que eu posso fazer o cálculo da resistência equivalente? Eu posso somar esses três valores. Então, vai ficar 10 mais 20 mais 30, 60 ohms. Beleza? Bom, se além disso ele quiser que você calcule qual é o valor da corrente que circula total, você pode aplicar a lei de Ohm, U igual a R vezes I, para o circuito completo. Então, a resistência do circuito todo é 60. Eu sei que foram fornecidos 120 volts de tensão e eu descubro a corrente.
Vocês vão encontrar, nesse caso, 2 amperes, ok? Essa é uma forma da gente interpretar o circuito como um todo. Mas se você também quiser aplicar a lei de Ohm para cada trecho desse circuito, é possível. Eu posso descobrir quanto que esse resistor, vou chamar ele de R1, consome em volts. Então, eu faço aqui, ó, o 1 é o R1 vezes o I. Quem vai ser o R1? É esse valor em ohms, 10, e a corrente, 2 amperes, eu vou descobrir que ele consome 20 volts. Eu posso fazer a mesma coisa para o segundo resistor e eu posso fazer a mesma coisa para o terceiro resistor, beleza? E quando você observa o cálculo que eu fiz de cada resistor, eu observei que se eu somasse toda essa tensão, me daria o total que foi fornecido, os 120. Então, é por isso que a gente pode dizer que esses 120 volts, quando você faz uma associação em série, ele é a distribuição dessa tensão pelos resistores que compõem essa série. Então, outra observação, quem terá mais consumo em volts? Aquele que tiver maior resistência. No caso foi esse aqui, eu vou chamar ele de R3, beleza? Então, ele é o que teve maior consumo em volts. O que teve menor consumo foi aquele que tinha menos resistência. Mas todos os três receberam a mesma intensidade de corrente. Isso tudo caracteriza a associação em série. Agora a gente vai falar sobre a associação em paralelo. O que caracteriza o paralelo? Eles estarem conectados nos mesmos terminais. Então, se esse ponto eu chamar ele de A, aqui também é o ponto A, aqui também é o A, aqui também é o A. Então, todos esses pontos, na verdade, é um único potencial elétrico. Por isso que nós dizemos que isso aqui é um único ponto, é um único terminal. Quando você olha o final desse resistor 1, eu vou chamar esse ponto de B. Aqui também vai ser caracterizado como B, aqui também e aqui também. Você sempre vai pensar, se não tiver nada entre os pontos, somente o fio, nós vamos dizer que esse caminho ele não tem consumo de potencial, não há uma diferença de potencial. Então, eu vou dizer que esse ponto tem o mesmo potencial desse e o mesmo desse aqui embaixo, por exemplo, tá? Esse é o sistema que nós constituímos um circuito em paralelo. O que nós podemos fazer? Transformar esses três resistores em um valor equivalente. Para que você consiga determinar o valor equivalente, eu posso usar a regra geral de que o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das resistências envolvidas em paralelo. Essa é a opção que você tem como fórmula geral. Ou, se você quiser, pode fazer uma associação de 2 em 2. Esse eu prefiro. Eu faço o R1 com R2 e quando eu faço a soma dos inversos, eu já chego numa regra pronta de que eu posso fazer o produto sobre a soma. Só toma cuidado, isso aqui você só vai fazer se estiver trabalhando com 2 em 2. Então, primeiro eu faço a associação do R1 com R2, acho um valor equivalente. Depois, eu faria o cálculo envolvendo a resistência, essa resistência equivalente associada com esse R3, beleza? Vamos fazer um exemplo, de cálculo da resistência equivalente. Eu vou fazer esses dois associados e aí eu vou usar a regra de que eu posso falar que é equivalente entre eles, associação em paralelo, que eu identifico os terminais iguais, eu vou falar que é o produto dessas resistências sobre a soma. Quando você fizer isso, vai dar 20 vezes 60, isso vai dar 1.200, e aqui embaixo vai dar 80. Na hora que eu fizer o cálculo, eu vou chegar numa conta 120 sobre 8. Isso vai me dar 15 ohms, beleza? Bom, eu fiz o cálculo desses dois e cheguei no valor equivalente a 15 ohms. Agora, esse valor eu posso associar
com esse 10 em paralelo também, usando essa regra do produto sobre a soma. Então, como que fica? A próxima agora equivalência vai ser, junto com esse resistor de 10 ohms, eu vou fazer 15, que é o valor equivalente a esse conjunto, vezes 10 dividido por 15 mais 10, ok? Quando eu fizer aqui, vai dar 15 vezes 10, 150, 15 mais 10, 25. Na hora que você fizer essa conta, você vai encontrar o valor equivalente a 6 ohms, ok? Essa é uma opção de você fazer a resistência equivalente desse conjunto, ou, se você quiser também, pode montar o cálculo de uma única vez, fazendo o inverso da equivalente, é a soma dos inversos das resistências envolvidas ali na associação. No caso, seria o inverso de 10, o inverso de 20, o inverso de 60. Beleza? Voltando aqui para a gente complementar o estudo da associação em paralelo, você também pode aplicar a lei de Ohm para cada trecho desse circuito. Você pode aplicar que a tensão nesses terminais, o U do trecho 1 é igual ao R1 vezes a corrente 1. Só que repara, agora os caminhos, eles são caminhos diferentes. Então, pode ter correntes diferentes. O que eles vão ter em comum, esses três resistores? Não será a corrente. O que eles têm em comum são os terminais, os pontos aonde a resistência começa e termina. Então, se eu, por acaso, tiver conectado esses terminais a uma fonte, uma pilha ou uma bateria, vamos supor aqui que eu coloquei para vocês uma pilha. Essa tensão que é fornecida pela pilha será a mesma tensão que chega em cada um desses resistores. Então, a tensão total agora, ela é igual à tensão recebida pelo resistor 1, é igual à tensão recebida pelo resistor 2 e é igual à tensão recebida pelo resistor 3, beleza? E você pode aplicar essa tensão em cada trecho do circuito. Falar, por exemplo, que esse valor U é igual aqui a R vezes o I que está passando aqui. Se eu for falar aqui, eu posso dizer que o U é igual ao R2 vezes o I2. E aqui embaixo eu posso dizer que o U é igual ao R3 vezes o I3, beleza? Lembra do nosso exemplo numérico? E se eu quiser usar esse mesmo exemplo para falar do circuito que está acontecendo aqui? Eu vou ligar uma fonte de 120 volts. E aí eu tenho certeza que teria 120 volts nesse trecho, 120 nesse, 120 nesse, ok? E aí, se eu quiser saber qual é a corrente elétrica que circula em cada trecho desse, eu posso. Basta eu aplicar a lei de Ohm para esse trecho aqui, ó. Vai ficar o U, que é a fórmula da lei de Ohm, igual a R vezes I, para esse trechinho. Vai ficar 120 volts, o R que tem nesse trecho, 10, e aí eu vou achar a corrente que circula nesse trechinho. Eu vou verificar, essa conta vai dar 12 amperes. Se eu fizer para esse trecho, eu vou aplicar a mesma fórmula. Os mesmos 120 volts existem nesses terminais, então eu vou colocar 120. A resistência desse trecho agora é 20, e aí eu acharia o I2. Esse I2, no caso, vai dar 6 amperes. E por último, eu posso aplicar nesse trecho dos 60 ohms. Na hora que eu aplicar, eu vou achar quanto de corrente passaria nesse trecho aqui especificamente. Eu vou passar os 60 dividindo 2 amperes. Repara que nesse caso da associação em paralelo, vocês não possuem correntes iguais. O que vocês podem afirmar é que a tensão nos terminais é a mesma. Então, é 120 volts que foi aplicado nessa associação, é 120 volts que você pode dizer que tem em cada trecho. Beleza? Espero ter ajudado. Agora é só seguir a sequência aí para vocês focarem nos exercícios.